Olá, pessoal do terceiro ano aí de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e continuarei com vocês tratando do conteúdo de matemática. A gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre números complexos, é bem extenso esse conteúdo, conjunto novo, mas não posso deixar de lembrar de que vocês tenham que acessar a plataforma do Google Class, fazer a atividade que é proposta para a aula de hoje, para que a sua presença fique garantida e que você possa praticar também, porque além dos exercícios da sala, da nossa aula aqui, né? Eu falo sala de aula, mas é da nossa aula. Agora a sala de aula é o teu sofá, de pijama, mas o importante é não deixar de assistir a aula, ok? Então, na aula passada, nós vimos uma retomada de operações com números complexos, adição, subtração e multiplicação. Vamos dar continuidade a essas operações na aula de hoje, trabalhando com os exercícios de divisão de números complexos. E para isso, teremos que relembrar o que é um conjugado de um número complexo. Então, nós vimos que se eu tenho um número complexo escrito na forma algébrica A mais BI, para que eu tenha o conjugado desse número, basta que eu troque o sinal para o sinal oposto da parte imaginária desse número complexo. Então, é da parte imaginária somente, a parte real continua a mesma. Então, ele é indicado pela barrinha em cima. Então, se eu tenho Z, A mais BI, o Z com a barrinha em cima significa que é o conjugado do número complexo Z. E aí, o sinal oposto na parte imaginária. Então, aqui eu tenho número complexo, conjugado desse número complexo. E aí, eu vou deixar aqui para vocês um quiz. Vou fazer só o primeiro, vou responder para vocês só o primeiro, para ver se vocês estão pegando aí o que eu acabei de falar. Então, para que eu tenha o conjugado de um número complexo, eu vou trocar somente o sinal da parte imaginária. A parte real continua a mesma. Então, se eu tenho Z igual a 2 menos 3i, para que eu tenha o seu conjugado, eu terei 2 mais 3i. Prestem atenção de que o número complexo é Z. O seu conjugado é Z com uma linha em cima, com uma barrinha em cima, tá? Ele é escrito de forma diferente. Então, agora você preenche todos os demais aí na sua casa. Pode copiar no caderno, pode fazer foto da tela da professora, não, mas da tela pode fazer. E aí você vai respondendo no seu caderno e a gente volta daqui a pouquinho para verificar se está certo. Então vamos lá, pessoal, verificando aqui cada um dos conjugados do quiz. O segundo número, Z, é igual a menos 6i. Então o seu conjugado vai ser 6i positivo. O terceiro, Z é igual a 4 mais I, o seu conjugado será 4 menos I. Sempre prestando atenção que a gente só troca o sinal da parte imaginária. O próximo, I menos 1. Veja, o I menos 1. Se você só vai trocar o sinal da parte imaginária, então vai ficar I negativo. O menos 1 continua sendo menos 1. Então, menos 1 menos I. E, por último, eu tenho somente um número real, que não deixa de ser um complexo também, só que daí a parte imaginária é nula. Então, Z é igual a menos 3. O seu conjugado continua sendo menos 3. Por quê? Porque ele é um número real, puramente real, somente real com parte imaginária igual a 0. Ok? Então, nós vamos aqui retomar como que a gente faz a divisão de um número complexo por outro na forma algébrica. Nós vamos, se eu tenho Z dividido por W, números complexos, eu vou repetir Z dividido por W e vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Isso é muito importante, é o conjugado somente do denominador. Por que a gente consegue fazer isso? Porque um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Quando você tem um número e você multiplica esse número por 1, ele continua sendo o mesmo. Então, se eu tenho Z dividido por W, se eu multiplicar por 1, eu continuarei tendo Z dividido por W. Qual que é o objetivo disso?
O objetivo é eliminar a parte imaginária do denominador, porque quando a gente define uma fração, quando a gente vai dizer o que é uma fração é representada, tem um tracinho, né, um numerador e um denominador, o número que está em cima e o número que está embaixo. Esses números, eles devem ser números inteiros, tá? Então, essa é a definição de número de fração. Sempre lembrando, então, a fração representa uma divisão. Então, o denominador não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero na matemática. Ainda, não sei, pode ser que ainda algum matemático na história, né, mas futura, para trás não tem, futura ainda define essa divisão, mas ela ainda não é definida até hoje, tá? Então, eu vou multiplicar pelo conjugado com esse objetivo. Então, tá aqui, ó, se eu tenho que dividir dois números complexos, vamos para um exemplo. 2 menos i dividido por 1 mais i. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois membros da fração pelo conjugado do denominador. Então, aqui eu tenho 2 menos i dividido por 1 mais i, repetir, e aqui, tanto no numerador quanto no denominador, eu coloquei somente o conjugado do denominador para eliminar esta parte imaginária. Então, efetuando a multiplicação, no numerador, eu vou usar a propriedade distributiva que eu já tinha comentado com vocês na última aula. Então, a gente multiplica 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos i, menos 2i, menos i vezes 1, menos i, e menos i vezes i, ó, negativo multiplicado por negativo é positivo. I vezes i, lembrando, i ao quadrado. Então, no denominador eu tenho 1 mais i vezes 1 menos i. Gente, aqui eu tenho que chamar a atenção para vocês que esse é um produto notável. O que é um produto notável? Produto é o resultado de uma multiplicação. Notável é aquele resultado que a gente já conhece. Então, quando você tem uma multiplicação da soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos, qual que vai ser o resultado? É um resultado conhecido, um resultado notável. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, que é o que a gente tem aqui, relembrando para vocês a soma pela diferença de dois termos iguais. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você se esquecer, não tem problema. Você vai aplicar a distributiva, ela é válida para todas as multiplicações, onde a gente tem a soma ou a diferença de termos, vai valer? Vai. Então, você vai perder um pouquinho mais de tempo. Então, é interessante você praticar para usar essa propriedade, ok? Então, continuando, nós vamos fazer essa simplificação, divisão. Aqui, eu só trouxe o que estava no slide anterior, para a gente poder continuar trabalhando daqui. Então, 2 menos 2i menos i, mais i ao quadrado, e no denominador eu tenho 1 menos i. Menos 1, desculpa, menos 1. Por que é menos 1? Porque i ao quadrado vale menos 1. Essa definição a gente vai usar sempre para números complexos. E aí, no numerador eu vou ter 2 menos 3i, mais, agora esse i ao quadrado eu substitui por menos 1. E como é que ficou o denominador? 1 menos menos 1 é mais 1, fica 2. Continuando, no numerador eu terei 2 menos 3i menos 1, já retirando aqui o nosso parênteses. No denominador, 2. Vejam, não tenho mais unidade imaginária no denominador. Esse era o objetivo. Nós já chegamos ao objetivo, agora a gente vai escrever da forma mais simples. Então, 2 menos 1, 1. Menos 3i, continua aqui, menos 3i, tudo isso dividido por 2. Lembre-se que eu já comentei, mas eu volto a repetir. Esse 2, ele é denominador tanto do 1 como do menos 3i. Então, você pode deixar a tua resposta desta forma, com um único denominador, ou você pode deixar a tua resposta dessa outra forma, 1 meio menos 3 meios de i. Porque o 2 é denominador tanto da parte real como da parte
imaginária. Então vejam que a gente tem que ter bastante paciência, calma para fazer, para não errar, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. E aí eu vou deixar para vocês um exercício onde você vai efetuar agora uma divisão, só que agora você vai fazer primeiro sozinho. Eu vou verificar com vocês depois. Você vai dividir quem por quem? Z1, que é 2 mais 3i, por Z2, que é 2 menos 2i. Então, rapidinho, não se esqueçam de primeiro escrever o conjugado do denominador. Vamos lá? Então, vamos lá, turminha, sem preguiça de ser feliz, vamos efetuar essa divisão. Então, Z1 dividido por Z2, eu vou repetir aqui os números do enunciado, 2 mais 3i dividido por 2 menos 2i. Essa divisão eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, que é 2 mais 2i. Então, tanto no numerador como no denominador, eu coloco 2 mais 2i para efetuar a multiplicação. No numerador, eu aplico a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 2 vezes 2 está aqui, 2 vezes 2i aqui. Depois que eu já multipliquei o 2, eu não vou esquecer de multiplicar o 3i. Então, 3i vezes 2 aqui e 3i vezes 2i aqui, ó. 3i vezes 2i. No denominador, lembrando de aplicar a nossa propriedade de produto notável. Então, eu tenho aqui multiplicação da soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos. Isso vai ser o quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo termo, que é 2i ao quadrado. Então, de novo, deixamos aqui para vocês qual é esse produto notável que nós estamos utilizando. E, continuando, a primeira linha é a repetição da última do slide anterior, para a gente não se perder, porque não é só vocês aí também, né, gente? Eu também não ia lembrar quais são todos esses números. Então, vou simplificar o que está ali na nossa linha. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2i, 4i. 3i vezes 2, 6i. 3i vezes 2i, 6i ao quadrado. No denominador, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado, 4, i ao quadrado, tá lá i ao quadrado. Nessa terceira linha aqui dessa resolução, o que eu fiz? Eu só troquei, substituí i ao quadrado por menos 1. Sempre tem que lembrar disso. Vejam que todos os passos estão aqui no cantinho o que foi feito para vocês, para vocês, eu também, a gente não se perder naquilo que foi feito. Então, no lugar do i ao quadrado, eu coloquei menos 1. Aqui embaixo também, no lugar do i ao quadrado, também vou substituir por menos 1. Mas eu vou deixar que vocês concluam esse exercício aí em casa. Façam a resolução, o desenvolvimento final desse exercício aí sozinhos. Se você errou até aqui, você vai corrigir. Se você acertou, você vai continuar e fazer certo também. Então, todo mundo vai acertar. Vamos ver? Daqui a pouquinho a gente volta. Terminem lá, a gente já vem para verificar. Então, turma, como eu tinha falado para vocês aqui, nós substituímos i ao quadrado tanto do numerador como do denominador também por menos 1. Então, os dois já foram substituídos. 6 menos 1 fica menos 6. Por quê? Porque é uma multiplicação, tá? Então, no numerador, eu vou somar. Lembra que na soma de números complexos, nós somamos parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 4 menos 6 é menos 2. Aqui eu tenho 10i e só ele, continua só ele, 10i. No denominador, 4 menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Continuando, então, 4 mais 4 do denominador que nós tínhamos visto é 8. No numerador, eu continuo com menos 2 mais 10i. E aí, você pode deixar a sua resposta com um único denominador, nós já tínhamos comentado isso, e pode também deixar a sua resposta deixando o denominador para cada um dos termos, para a parte que é real e para a parte que é imaginária. Agora, o que você não pode se esquecer?
sempre que você tiver uma fração e você puder simplificar, você deve simplificar. Então, aqui eu simplifiquei o 2 e o 8 por 2. Ficou menos 1/4. Vejam que o sinal, ele continua, ele vai junto com o número, você não apaga, não tira, tudo tem a sua sequência, né? Aqui mudou de 2/4 para 1/4, foi porque eu fiz uma simplificação. Aqui, 10/8, os dois eu vou dividir por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, eu chego a 5/4 de I, que continua positivo, não mexe no sinal. A única coisa que vai mudar são os valores, porque eles foram simplificados. Então, o resultado dessa divisão é menos 1/4 mais 5/4 de I. Notem, não tem unidade imaginária no denominador. Esse é o objetivo de você multiplicar pelo conjugado, tanto o numerador como o denominador. Eliminar a unidade imaginária do denominador. Ok? Então, lá no exercício 2, agora um pouquinho mais elaborado, nós temos 1, 2, 3 números complexos. O primeiro, 1 mais I. O segundo, 4 mais 2i, e o terceiro número complexo, ele é um número imaginário puro, tem uma unidade só de i. O que você tem que calcular aqui? Você tem que calcular o conjugado do primeiro número complexo menos o segundo número complexo, tudo isso dividido pelo terceiro número complexo. Então, façam com atenção para vocês não errarem o sinal, não se esqueçam que na subtração nós vamos subtrair parte real da parte real, parte imaginária da parte imaginária. Fez o numerador, daí que você efetua a divisão, ok? Vamos fazer com calma, eu volto daqui a pouquinho para verificar a primeira parte do exercício com vocês. Então, pessoal, vamos lá para o nosso primeiro passo. Nós vamos precisar do conjugado do primeiro número complexo para poder efetuar a operação que está sendo pedida. A operação é o conjugado do primeiro número complexo menos o segundo número complexo, tudo isso dividido por Z3, que é o terceiro. Então, o conjugado a gente já sabe que só troca o sinal da parte imaginária. Então, vai ser o sinal oposto. Se ele está sendo adicionado, ele vai ser agora uma subtração. De positivo, ele passa a negativo. Então, temos o conjugado que é 1 menos i. Vamos efetuar, então, conjugado de Z1 menos o Z2. Substituo, então, 1 menos i menos 4 mais 2i, que é o meu segundo número complexo. E aí, eu vou subtrair parte real da parte real, parte imaginária da parte imaginária. Então, aqui, ó, 1 menos 4, que é a parte real, mais, agora a parte imaginária, ó, menos i, na verdade menos 1, parte imaginária, menos mais 2i, tá lá, menos mais 2i, parte imaginária. Então, só essa resolução da subtração que está no nosso numerador do exercício proposto, nós vamos ter o quê? Menos 3, menos i menos 2i, que é menos 3i. Então, esse é o meu numerador. Menos 3, menos 3i, que eu vou dividir por quem? Pelo Z3. O Z3 é i. Esse i eu tirei lá do enunciado, tá, gente? Todas as informações estão acompanhando os slides para a gente não se perder no que eu vou usar, o que eu tenho que substituir. Então, estou efetuando a divisão entre dois números complexos. Qual que é o número? Menos 3, menos 3i, dividido por i. Como que faz divisão entre dois números complexos? Multiplica numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Tá aqui, ó, menos i, menos i. Vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, negativo multiplicado por negativo é positivo. 3 vezes i, 3i. 3i negativo multiplicado por menos i será positivo. 3i ao quadrado. I vezes i é i ao quadrado. E como é que ficou meu denominador? Positivo multiplicado por negativo é negativo, i vezes i é i ao quadrado. Gente, já fizemos várias vezes a substituição do i ao quadrado por menos 1. Então, agora eu quero que vocês façam aí em casa
e logo a gente vem para verificar, mas eu quero que vocês façam esse passo, porque eu tenho feito com vocês e aí eu não sei se vocês estão fazendo aí certinho. Aí a gente já vem daqui a pouquinho só para verificar o resultado. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês substituíram de forma correta, tanto no numerador como no denominador, o i ao quadrado ficou menos 1. E aí, nós vamos ter que no numerador eu tenho menos 3i, 3i, né, que continua a parte imaginária, menos 3, tudo isso dividido por 1, menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, o meu número complexo, resultado dessa divisão, subtração no numerador, será menos 3 mais 3i. A gente coloca a parte real primeiro, depois a parte imaginária. Só que o exercício pede que a gente calcule o módulo. Então, relembrando, para calcular um módulo de um número complexo, nós fazemos qual operação? Raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, nós vamos substituir. No lugar do A, eu vou colocar menos 3. No lugar do B, eu vou colocar aqui o 3. O 3 não é 3i, tá? É o 3. O B é parte imaginária. Então, aqui menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado também é 9, isso é raiz quadrada de 18. Ah, ok, professor, é raiz quadrada de 18, mas não temos raiz quadrada exata. Então, nós fatoramos o 18 para escrever na forma mais reduzida possível. Então, o 18, quando a gente fatora, fica 2 vezes 3 ao quadrado. De fato, né? 2 vezes 3 ao quadrado é 9, dá 18. Qual é o objetivo? Tirar de dentro da raiz aquilo que eu posso. Se não pode, fica dentro mesmo. Mas eu posso aqui, ó, uma raiz para cada um, propriedade de radiciação, eu posso simplificar o 2, que é expoente do radicando, com o 2, que é índice dessa raiz. Então, quando eu simplifico, eu fico somente com o 3. Então, a forma mais simples de se escrever raiz quadrada de 18 é 3 raiz quadrada de 2. Então, aqui nesse exercício a gente já revisou o conjugado, já revisou o módulo, já revisou a subtração de números complexos e fizemos aqui uma retomada do que seria o conjugado e a divisão com exercícios de números complexos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com números complexos, só que agora na forma trigonométrica. Vamos ver como que a gente efetua a divisão de números complexos na forma trigonométrica. Ok? Então, essa será a nossa próxima aula. A gente se vê daqui a pouquinho amanhã, né? Então, dá tempo de vocês estudarem bastante, não deixarem de fazer as atividades. E qualquer dúvida, não deixem de escrever no mural para o seu professor regente. Até a próxima aula.